Beleza. Dia 29 de agosto de 2023, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2. Bom, dando sequência, nós vamos aprender um pouco mais da parte de SQL, acesso, consulta a banco de dados. E aí, eu quero mostrar para vocês, já está aparecendo aí a tela do meu computador, esse é o painel de controle, e eu preparei para a gente usar hoje um novo banco de dados, um banco de dados extremamente simples, para a gente usar como exemplo. Então, eu já até criei aqui um banco de dados novo, que eu chamei de Prof. BD Exemplo. Lembrando que esse Prof é o meu usuário, né? Então, quando você cria um banco de dados aí na sua conta, o nome do banco de dados é precedido pelo seu usuário, certo? Bom, vou usar aqui a aba SQL para colar o código que eu já deixei pronto, que é esse código aqui, ó. É um banco de dados com apenas 3 tabelas. A tabela de estados, cidades e clientes, os 2 relacionamentos, e inserindo aqui alguns estados, algumas cidades e alguns clientes. Para que a gente possa usar isso como... Eu acho que se eu rodar tudo de uma vez aqui, a chance de dar tudo certo é muito grande, porque esse código eu acho que já foi testado. Então, eu já colei todo o código aqui, ó. Criando tabela, fazendo os relacionamentos. Esse banco de dados, esse exemplo, é baseado nesse que está no meu site aqui, ó. Baseado não, é ele, né? Aqui, ó, banco de dados SQL, banco exemplo, é esse banco de dados aí, ó. Então, se a gente quiser entender como é que ele funciona, na disciplina de banco de dados 1, nós não estudamos diagrama entidade de relacionamento, que é esse diagrama que vocês estão vendo aqui. Nós fomos direto para o que eu chamo de modelo físico de dados, que é aquele projeto que a gente faz usando o Workbench. Aqui, quando eu fiz desse site, era outro software, como eu disse para vocês, existem dezenas de outros softwares que podem fazer o mesmo trabalho que o Workbench faz na parte de projeto de banco de dados. Esse aqui, na época, eu acho que foi o Power Designer, foi o software que eu usei para fazer esse projeto. Vocês estão percebendo que o desenho é um pouco diferente daquele gerado pelo Workbench, que a gente tem usado, mas os conceitos são exatamente os mesmos, tá? Tem as setas aqui, ó, as setas que ligam, né, as tabelas e mostram o relacionamento entre elas. Então, é uma tabela de estados que tem relacionamento com a tabela de cidades e a tabela de cidades com relacionamento com a tabela de clientes. Tem, inclusive, aqui os comandos para criar essas tabelas. Tem mais alguns conceitos aqui, ó, os 2 relacionamentos entre essas tabelas, que são essas 2 setas. A gente já estudou tudo isso na disciplina de banco de dados 1, tá? Então, só para mostrar para vocês a origem desse código aqui. Eu não lembro se eu rodei. Rodei não, né? Rodei ainda não, né? Então, deixa eu rodar agora. Deu tudo certo. Então, se eu voltar aqui, der atualizar aqui eu já tenho a tabela de cidades, com as cidades cadastradas. Tem a tabela de clientes. E eu vou usar essa tabela de clientes como a minha cobaia. Bom, antes de usar a tabela de clientes, deixa eu pensar aqui. Não, vou usar essa de clientes mesmo. Eu vou dar um F11 aqui, ou eu vou dar uma diminuidinha no zoom dela aqui, só para mim poder pegar a tabela inteira, que eu vou usar muito o recurso de pegar efetivamente a tabela, colocar ela aqui no Paint, para que eu possa explicar melhor o que eu quero demonstrar. Deixa eu pegar um negócio aqui vermelho para me riscar. Deixa eu ver se eu consigo riscar com isso aqui. Lápis. Ah, tá. Vou ter que aumentar essa imagem aqui. Aí. Pronto. Agora sim eu acho que eu consigo riscar. Beleza, consigo riscar. Então eu posso minimizar esse negócio aqui.
Como é que eu fecho essa barra aqui, meu Deus? Barra de status. Réguas. Não. Tela cheia? Consigo riscar? Não consigo riscar na tela cheia. Eu queria tirar essa barra de ferramentas aqui. Eu tinha um botãozinho aqui que tirava. Não sei porque que ele sumiu. Esse pente piorou, viu? Ele era muito melhorzinho naquelas versões mais antigas. Vai assim mesmo, tá bom. Bom, então vamos lá. Eu vou executar o comando. Antes, porém, eu quero pegar o manual, nosso guia espiritual, né? Barra MySQL 41 PTBR. E eu pedi também na aula passada, eu gostaria até que vocês continuassem hoje. Nós tínhamos estudado, eu tinha falado das funções string. Inclusive, eu pedi para que cada um escolhesse uma função, né, para demonstrar aí nas aulas passadas. E eu pedi para que vocês estudassem também as funções numéricas e as funções de data e hora. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou mostrar para vocês alguns recursos das funções de data e hora. Então, eu estou indo lá para esse item do manual, 6.3.4, funções de data e hora. E aí, eu já vou aplicar esses exemplos de funções com esse banco de dados de exemplo que eu mostrei aqui. Então, eu vou pegar alguns exemplos aqui de funções, depois seria interessante que vocês entrassem aqui e testassem, se possível, todas as funções para que vocês conheçam quais existem. Eu estou pedindo para vocês testarem as funções porque você precisa lembrar que existe uma função que faz isso. Como ela funciona, aí depois você tem acesso ao manual. Mas se você não faz a menor ideia da existência de uma função, você fica a pé. Se você testar, eu sei de uma função que eu dou para essa função uma data e ela me fala que dia que é da semana. Que é esse caso aqui, ó. Day of week. O que essa função faz? Eu dou para ela uma data qualquer e ela me fala se é domingo, segunda, terça. Ela me fala qual é o dia da semana daquela data. Então, essa função eu já vou testar aqui com vocês agora. Então, por exemplo, olhando para essa tabela de clientes, nós temos na tabela de clientes aqui, ó, uma coluna que é uma coluna que tem a data de nascimento dos clientes. Essa coluna, ela é do tipo, vamos voltar aqui para conferir, tabela de clientes. Na estrutura dessa tabela, eu consigo ver que a coluna nascimento, ela é do tipo date. Então, essa coluna nascimento, ela tem o perfil aqui, ó, para que eu aplique a função day of week, porque ela é do tipo date. Bom, então como é que eu posso fazer isso? Eu quero, por exemplo, saber quais dos meus clientes nasceram no mês de fevereiro ou abril. Então, como é que eu tenho que passar essa instrução para o software de banco de dados resolver esse problema para mim? Eu quero mostrar o nome e a data de nascimento. Isso que eu estou falando aqui, gente, é um exercício típico que vocês vão encontrar lá no site. Eu quero mostrar o nome e a data de nascimento dos clientes que nasceram em fevereiro ou abril. Então, onde é que está a data de nascimento do cliente? Está aqui. Para saber se nasceu em fevereiro ou abril, eu tenho que olhar o mês que ele nasceu. Ok? Bom, para trabalhar com o mês, essa função aqui a gente usa depois, porque essa função trabalha com o dia da semana. Mas eu tenho uma outra função aqui, ó, que é a função month. Essa função, eu passo para ela uma data e ela me devolve o mês apenas. Então, essa função, eu dou para ela uma data completa e ela me fala só qual é o mês daquela data. Então, essa função pode me ajudar. Então, o que eu vou fazer aqui no SQL? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para facilitar a visualização de vocês. Então, eu vou querer mostrar o nome e o nascimento dos clientes quando ele tiver nascido em fevereiro ou abril. Agora que é o X da questão. Eu vou construir aqui agora uma regra, um critério de filtro
para o software de banco de dados processar isso e trazer só a informação que me interessa. Então, traduzindo, eu vou falar banco de dados, só quem nasceu em fevereiro e em abril. Como é que eu faço isso? Usando a função month, passando para a função month a data de nascimento do cliente, e aí eu tenho várias possibilidades de fazer isso aqui. Eu posso falar que a data de nascimento tem que ser igual a 2, or a data de nascimento tem que ser igual a 4. Então, perceba, eu vou até pôr aqui na frente, ó. O que eu estou falando, o banco de dados? Se o mês da data de nascimento do cliente for 2, me interessa, porque é fevereiro. Ou, se o mês da data de nascimento for 4, também me interessa. Então, esse é um critério que será processado pelo banco de dados para me trazer o resultado. Vamos executar? Olha só, o Pedro nasceu em 12 de fevereiro de 2007, o Lucas nasceu em 12 de fevereiro de 2005, a Alana nasceu em 2 de fevereiro de 2000 e o Daniel em 3 de 2 de 2001. Perceba que eu não tenho ninguém que nasceu no mês 4, em abril. A gente pode até conferir isso aqui, olhando se tem. O mouse, gente, aqui. Olhando se tem aqui alguém do mês de abril. Realmente não tem. Certo? Então, foi um critério de separação de dados que eu escolhi. Eu falei para vocês que tem várias formas de fazer. Isso aqui é uma das possibilidades. Quando eu falo que o mês do nascimento pode ser 2 ou pode ser 4. Mas, em banco de dados, em SQL, nós temos um outro negócio que é muito legal, que a gente fala, é teoria de conjunto. Quem lembra de teoria de conjunto na escola? Está contido, não está contido. Lembra disso? A parte de SQL e banco de dados tem muita relação com essa teoria dos conjuntos, tá? Então, eu posso falar aqui, ó, que o mês de nascimento, aqui eu vou ter o mês de nascimento. Ele poderá estar contido, esse estar contido em SQL é esse in. Aí eu abro parênteses e defino aqui um conjunto. Então, se eu colocar aqui 2,4, 2 é fevereiro, 4 é abril. Então, se o mês de nascimento do cliente está contido nesse conjunto de valores que eu coloquei aqui, significa que me interessa. É a mesma coisa de eu dizer que o mês do nascimento tem que ser 2, ou o mês de nascimento tem que ser 4, ou o mês de nascimento, vou botar mais um aqui, 9. Então, o mês de nascimento tem que ser 2, ou 4, ou 9. Ou seja, o mês de nascimento deve estar contido nesse conjunto de valores que eu coloquei aqui. Ok? Tá tranquilo? Tá fácil? Se eu executar aqui, vocês vão ver que no resultado agora apareceu o pessoal que nasceu no mês 9. A Maria nasceu 9 de 9 de 2001, a Carla nasceu em setembro, a Maria nasceu em setembro e o Lúcio também nasceu em setembro. Então, temos duas coisas novas aqui que eu estou mostrando para vocês. O in, que é está contido, e, obviamente, o not in não está contido. Então, eu quero agora todos os clientes que o mês de nascimento não seja nenhum desses aqui. O mês de nascimento não está contido nesse conjunto de valores. Então, não vai ser fevereiro, não vai ser abril e não vai ser setembro. Quando eu executar esse comando, vocês vão perceber que o resultado veio. Todos os clientes que o mês de nascimento não é 2, nem 4, nem 9. Tranquilo? Ok. Vamos voltar para aquela outra função que eu ia mostrar para vocês, que é o dia da semana. Então, eu posso querer mostrar day of week. Day of week. Esse cara me dá o dia da semana. Então, eu posso pedir para mostrar, por exemplo, todos os clientes que eu mostro o nome, a data de nascimento e mostro aqui, ó, day of week. Coloco aqui a data de nascimento do cliente. Então, na hora que eu executar, eu sei que o Pedro, que nasceu no dia 12 de 2 de 2007, o dia da semana dele é 2.
O que é o dia da semana 2 dessa função? Segunda. 1 é domingo, 2 é segunda, até 7 que é sábado. Tem esse weekday que faz a mesma coisa, mas devolve um número diferente. Ele começa 0 na segunda. Então, você tem duas funções que fazem a mesma coisa. Só que aí você escolhe aquela que você prefere, tá? Eu gosto mais dessa porque coincide 2 segunda, 3 terça, 4 quarta, tá? Mas tem essa outra opção, weekday, que faz exatamente a mesma coisa. Então, olha lá, esse nasceu na segunda, o Lucas nasceu no sábado, a Lana nasceu na quarta, e assim sucessivamente. Se eu quisesse mostrar o nome e a data de nascimento dos clientes que nasceram no sábado, eu tiro isso daqui, porque em vez de trazer essa informação, eu quero usar isso como critério de filtro. Então, o que é critério para selecionar os dados que me interessam, eu coloco na cláusula where. Então, na cláusula where, eu falo o seguinte, ó, nome e data de nascimento de todos os clientes que nasceram no sábado. Então, a função day of week descobre qual que é o dia da semana do nascimento do cliente e vai retornar um número de 1 a 7. E eu sei que 7 é sábado. Então, aqui eu estou pedindo todos os clientes que nasceram no sábado. Executando, tá aí, ó. Nasceu no sábado, Lucas, Daniel, Maradona e a Mariana. Então, eu quero que vocês comecem a perceber a importância de estudar essas funções e perceber que essas funções, elas podem ser usadas para trazer uma informação aqui na frente do select. Eu posso usar a função aqui na frente do select, significa que eu quero trazer aquela informação para mim. Ou eu posso usar aquela função para criar um critério no filtro que separa os dados que me interessam. Tranquilo, galera? Tá de boa? Essas caras de assustado aí, por quê? Vocês estão achando esquisito aí? Tá dando para entender? Tá de boa? Então vamos tentar fazer uns exercícios juntos? Deixa eu tentar ver se eu acho alguns exercícios que já usam esses recursos que a gente está estudando aqui. Exercício de nível 3. Qual o tamanho do nome da pizza com maior nome em quantidade de caracteres? Essa a gente ainda precisa usar algumas funções, aprender um grupo de funções que a gente ainda não estudou. Vou pular. O meu fiz 2 exercícios de vocês, ele falou que já não tem mais exercício. Uai, impossível, tem mais de 300. Não, não tem mais. Não tem mais exercício nível 3? Você está no idioma português? Não, mas... Porque eu acho que para inglês e espanhol tem pouco exercício mesmo. Não, eu olho aí daqui um pouquinho. Deixa eu só mostrar alguns exemplos aqui. Tá em português? Eu vou só fazer uns 2 ou 3 exercícios com vocês aqui, aí eu encerro e aí eu olho aí para ver o que está acontecendo. E essa aqui é boa, hein? Essa aqui, ó, a gente já estudou coisas que a gente consegue fazer ela. Mostrar o nome dos bairros que tem o nome terminado com a letra S. Veja na tabela de bairros que eu tenho a coluna código, a coluna nome e a coluna população. Então, eu vou fazer select. O que é para trazer? O que é para mostrar o nome? Da onde? Da tabela bairros. Qual que é o critério para separar os bairros que me interessam? O nome do bairro tem que terminar com a letra S. Nas funções string que vocês estudaram, tem uma função write. A função write, ela pega uma certa quantidade de caracteres do lado direito da string. Então, se eu colocar a coluna nome, vírgula 1, eu vou pegar o primeiro caractere à direita do nome do bairro. E isso tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual à letra S. Então, essa é uma das formas que eu tenho para pegar os bairros com o nome terminado com a letra S. A função write pega um pedaço do lado direito do nome. Eu estou falando que esse pedaço tem que ter tamanho 1, consequentemente ele pega só um caractere, e isso vai ser igual a S. Vamos executar o comando para ver o que ele traz. Percebam que todos os nomes de bairro que ele trouxe aqui terminam com a letra S no final, ó. Depois eu tenho que pedir o datacenter para corrigir lá, ó. Tá vendo os caracteres desconfigurados. Todos terminam com S. Eu mando corrigir resposta.
e ele dá verdinho. Se fosse mais de uma letra, tipo, se fosse vários terminados na letra S, V, T. Terminado com S, ou V, ou X, com 3 possibilidades diferentes, eu poderia fazer aqui na cláusula where da seguinte forma: where, right, nome, vírgula 1, igual a S, or, e aí eu repito o critério com as outras letras que eu quero. Or, sei lá, ou terminado com R, ou terminado com M, ou melhor ainda, eu poderia usar a teoria de conjunto. A última letra está contida nesse conjunto de letras que eu coloco aqui, ó. Então, esse aqui, você escreve menos. Tá vendo? Esse critério aqui, eu estou falando o seguinte: a última letra está contida nesse conjunto. Ou esse aqui que a gente escreve mais. É a mesma coisa, ó. Aqui eu estou falando, termina com S, ou termina com R, ou termina com M. Aqui eu estou falando, a última letra está contida nesse conjunto de valores aqui, ó. Certo? Alguma outra dúvida? Excluir a gente ainda não aprendeu. Vou trocar para outra pergunta. Essa aqui é legal. Mostrar o código e nome dos médicos que nasceram há mais de 40 anos. Olha aí a importância de saber as funções de data e hora. Porque tem uma função aqui, ó, que é fundamental para esses casos. Deixa eu achar ela aqui. DateDiff. Essa função em banco de dados, ela é poderosíssima. Como é que eu sei se um médico nasceu há mais de 40 anos de idade? Porque na tabela de médicos eu tenho a coluna nascimento, que é do tipo date. Então eu sei a data que o médico nasceu. E eu quero saber se ele nasceu há mais de 40 anos agora. Então o que eu faço? Select, mostrar código e nome dos médicos. Agora, a condição de separar os médicos que me interessam. O médico tem que ter nascido há mais de 40 anos. O que eu faço? Eu sei a data de nascimento do médico, que é essa aqui, ó, nascimento. E eu tenho uma função, que é a função now. Essa função now, ela me dá a data e a hora de agora. Quer ver? Deixa eu executar aqui para vocês olharem, ó. Select now. Quando eu executo essa função now, olha o que ele me dá, ó. 29/8/2023 são 14 horas, 58 minutos e 36 segundos. Então eu tenho agora. Tá. Então eu sei agora e sei a data de nascimento. Como é que eu vou saber se esse nascimento é antes de 40 anos atrás? Eu tenho o agora. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o agora, voltar no tempo 40 anos e perguntar se o nascimento do médico ainda é menor do que isso. Então, o que eu faço aqui, ó? Date. Ah, desculpa, eu falei DateDiff, mas não é DateDiff, não. Eu tenho a DateSub. DateSub, DateADD, são funções que estão aqui, que vocês vão estudar daqui 5 minutos, quando eu encerrar a aula. Então, eu tenho o DateSub. Eu consigo pegar agora, subtrair o intervalo, sem a letra O, intervalo, 40 year. Quando vocês forem estudar as funções de data e hora, vocês vão entender melhor esses comandos que eu estou fazendo aqui. O que essa função DateSub faz? Subtração. Isso. A DateSub faz subtração com data. Só que na subtração eu posso pôr, eu quero subtrair tantos anos, tantos meses, tantas horas, tantos dias, minutos, segundos, exatamente. Então, você pode pôr um parâmetro, você quer pegar a data de hoje e subtrair 500 milhões de segundos, você consegue fazer. Ele já te dá exatamente quando é que vai dar isso. Bom, então, com isso aqui,
eu tenho exatamente agora menos 40 anos. Show de bola. Então, se o cara tem mais de 40 anos de idade, a data de nascimento dele é menor. A data de nascimento dele é anterior a essa que eu achei de 40 anos atrás. Sim. Porque nascimento é date. Nascimento é date. Você põe menor que 40, 40 é um número. E a data e aqui no nascimento tem 1980-10-22. Percebe? Você está fazendo uma comparação entre tipos completamente diferentes, um date e um número 40. Por isso que eu preciso dessas funções para fazer esses cálculos. Então, aqui, ó, eu pego agora, subtraio um intervalo de 40 anos e o resultado disso aqui, eu vou até mostrar para vocês, ó. Vou executar ele aqui, ó. Se eu pegar isso aqui e executar, há exatos 40 anos atrás, deu o quê? 29 de agosto de 1983, às 15 horas, 1 minuto e 24 segundos. Se o cara nasceu antes disso, ele tem mais de 40 anos. Entenderam a lógica? Por isso que aqui no exercício eu estou colocando que a data de nascimento do cara é menor do que essa que eu encontrei há 40 anos atrás. Então ele tem mais de 40 anos. Corrigir resposta. Resposta correta. Show? Parou a data de hoje, jogou 40 anos no passado e uma evolução de menor. Aí eu comparei data com data. Eu comparei a data de nascimento dele com a data de 40 anos atrás. Perceberam que é fundamental pegar esse manual aqui e dar uma estudadinha nas funções, senão vocês não conseguem fazer praticamente nada? Fechou? Alguma outra dúvida, gente? Alguma outra pergunta? Eu vou deixar vocês fazerem exercícios aí. E aí, ó, o que vocês podem fazer? Você começou a fazer um exercício, errou a primeira vez, não desiste não. Tenta 4, 5, 6, 7. Quando você errou 7 vezes, você faz um print e manda para o monitor da disciplina, pede para ele te ajudar. E se você quer efetivamente aprender esse troço, não deixa ele te dar a resposta pronta, não. Pede ele para te explicar onde você está errando. Pede ele, por que eu estou errando? Onde que eu estou errando? Certo? O monitor, ele está chamando vocês lá no WhatsApp de vez em quando. Aproveita, ele é um cara que aprendeu muito disso, fera nesse negócio. Pede a ajuda dele também para ajudar vocês aí fora do horário de aula também. Show? Alguma outra dúvida? Eu vou deixar vocês fazendo exercício aí e vou voltar lá para a reunião. Certo? Então vai lá, mãos à obra.